Gente, vamos discutir agora, nesse vídeo 32, mais duas situações envolvendo conservação da quantidade de movimento linear de um sistema de partículas, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo bem simples, bem ilustrativo, que é o seguinte: digamos que você tem um corpo, um material explosivo qualquer, uma granada, por exemplo, uma bomba, enfim, um material, um corpo com propriedades explosivas, né, que está em repouso em cima de uma superfície qualquer, tá legal? Então, esse material aqui está em repouso e aí, de repente, a pessoa aciona lá o sistema de ignição dessa bomba ou dessa granada e aí esse negócio explode e se parte em dois pedaços, tá? Esse pedaço aqui tem massa 2/3 da massa total, né? M é a massa original da granada, tá ok? Desse explosivo aqui. Esse pedaço de massa 2/3 de M viaja para a direita com a velocidade V2 e essa massa M/3 viaja para a esquerda com a velocidade V1, tá? Então você vê que, né, somando essas duas aqui, você tem a massa original, tá? Então essa granada se parte em dois pedaços. Eu quero simplesmente determinar a razão entre as velocidades desse fragmento da granada com esse fragmento aqui, né? Velocidade V2 desse pedaço sobre V1 desse pedaço aqui. Então, de novo, eu vou utilizar o princípio de conservação da quantidade de movimento, porque olha só, as forças que são resultado da explosão, né, da ignição do material explosivo lá da granada, essas forças atuam internamente ao sistema. Então, a força interna que projeta esse pedaço, esse fragmento aqui da granada para a direita, e que projeta esse pedaço aqui da granada para a esquerda, esse fragmento dela aqui para a esquerda, as forças, né, que atuam e promovem, né, o deslocamento, ou que as forças que empurram, né, esse fragmento para lá e esse fragmento para cá no momento da explosão são forças internas. E forças internas não modificam a quantidade de movimento total do sistema, né? Então, se a quantidade de movimento não se modifica, então ela é constante. A quantidade de movimento do sistema antes da explosão é igual à quantidade de movimento total do sistema depois da explosão, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, que o P total antes da explosão é igual ao P total depois da explosão. Ok? Ué, qual que é a quantidade de movimento do sistema antes da explosão? É zero, porque a granada estava parada, né? Está em repouso. Então, a quantidade de movimento do sistema antes é igual a zero, a quantidade de movimento total depois da explosão vai ter que continuar sendo zero. E essa é a igualdade que eu vou usar para achar a resposta, né? A razão entre as duas velocidades. Então, eu tenho o seguinte, isso me dá que, isso implica que zero é igual, né? A quantidade de movimento antes é zero, isso é igual à quantidade de movimento depois. Qual que é a quantidade de movimento total? É a soma das quantidades de movimento de cada um dos fragmentos, né? De cada uma das partículas que compõem o sistema. Então aqui eu tenho a massa desse camarada aqui, ó, que é m/3, vezes o vetor velocidade dele, v1, mais soma vetorial, a massa desse fragmento aqui, ó, que é 2/3 de m grande, vezes a velocidade v2. Tá legal? Então, essa soma aqui tem que dar zero. Então, como é que fica essa expressão? Isso implica que vamos isolar aqui o V1, né? Então, eu vou passar esse cara para cá subtraindo. Eu vou ter, então, que m/3 V1 é igual, esse cara vai passar subtraindo, menos 2m/3 vezes V2. Né? Dividindo a equação por m, então vai cortar esse cara aqui, vai cortar esse cara. Se eu multiplicar a equação toda por 3, vai cortar esse cara aqui com esse cara aqui. Né? Então eu vou ter aqui a velocidade V1, ela é menos o dobro da velocidade V2. Né? Você vê que o V1
tem a direção oposta do V2, claro, né? Se o V2 aponta para a direita, o V1 tem que apontar para a esquerda. E o V1 não, o módulo de V1, o módulo da velocidade V1 é igual a 2 vezes o módulo da velocidade V2. Então você vê, né, gente, que nesse tipo de situação, né, quando eu tenho conservação da quantidade de movimento, o fragmento, né, a partícula de menor massa é a que adquire maior velocidade. Né? Para conservar a quantidade de movimento total nas interações, quanto menor a massa, maior a velocidade. Você vê, né, que o V1 é o de menor massa, né? A massa dele é menor do que a massa desse aqui, né? A massa desse cara é metade da massa desse aqui, então a velocidade dele é o dobro. Tá ok? Então é sempre assim. Nessas situações, o fragmento de menor massa é o que vai adquirir maior velocidade. Né? No caso, quando eu tenho um movimento unidimensional, para que a quantidade de movimento total se conserve, eu preciso dessa propriedade. Quanto menor a massa, maior a velocidade. Né? Esse camarada aqui, ele tem mais massa, ele tem mais inércia, então na interação ele vai adquirir velocidade menor. Né? Tudo isso é consequência da conservação da quantidade de movimento. Okay? Então o V1 é o dobro do V2 nesse caso. Tá? Ou seja, V1 sobre V2, né? V1, que é o que ele pede ali, né? V1 sobre V2, a razão entre os módulos da velocidade é 2. Beleza? Então, em situações que envolvem explosões, né, de granadas, de bombas, enfim, nessas situações, quando eu só tenho forças internas, ou quando as forças internas são muito maiores do que as forças externas, por exemplo, força-peso, eu tenho conservação de quantidade de movimento. Né? Porque aqui vocês poderiam falar assim, beleza, esse fragmento aqui tem um certo peso, e esse fragmento aqui tem um certo peso, ok. Mas esses pesos são forças externas, mas são forças verticais. E eu estou analisando a conservação da quantidade de movimento na horizontal. Né? Então, no eixo X, a quantidade de movimento tem que se conservar. Ok? Então, beleza. Fecha esse exemplo. Vamos seguir adiante aqui. Ó. Você tem agora duas patinadoras, tá? Uma delas, né, chamada Maria, e a outra Luísa, ambas de mesma massa. Tá? Essa patinadora tem massa M grande, e essa aqui também. Tá? Estão sobre uma pista de gelo considerada sem atrito, tá? Para simplificar aqui os nossos cálculos, como mostrado abaixo. Então, nessa situação aqui, gente, é o seguinte. Essas duas patinadoras de mesma massa, uma delas se desloca para a esquerda, né? A Luísa caminha para a esquerda com velocidade V, né? Em direção aqui a Maria, e a Maria está paradinha, lá nessa pista de gelo. Tá? E a Maria está segurando uma bola de massa Mzinho. Aí, de repente, essa patinadora aqui, a da esquerda, vai arremessar essa bola de massa Mzinho na direção da Luísa. Essa bola é lançada com velocidade VB, velocidade V da bola, né? E a Luísa vai e agarra essa bola. Então, o que o problema está perguntando é o seguinte, qual que é a velocidade final das duas patinadoras? Ou seja, depois que a Maria lançou a bola, ela vai sofrer um recuo. E eu quero saber qual que é a velocidade final dela. A Luísa tinha uma velocidade V inicial. E ela estava caminhando para a esquerda, né, em direção à Maria. Depois que ela agarra a bola, qual que vai ser a velocidade final dela? Né? Será que ela vai continuar seguindo para frente? Depois que ela agarra a bola, será que ela agarra a bola e recua? Ou será que ela agarra a bola e continua indo para frente? E com qual velocidade? Tá? É isso que o problema está perguntando. Então, de novo, essa situação envolve conservação da quantidade de movimento, porque as forças externas totais, tanto na Luísa quanto na Maria, se cancelam. Porque olha só, no caso aqui do conjunto Maria mais bola, tá? Você tem o peso do conjunto e a força normal. Ambos se cancelam, porque, né, ela não tá, esse conjunto aqui não tem aceleração vertical, né? Então, a força peso que atua nesse conjunto é anulado pela normal. São forças externas que se anulam, né? Então, eu vou ter conservação da quantidade de movimento para o conjunto Maria mais bola, né? Para o caso da Luísa, a mesma coisa. Você tem o peso dela e a força normal. Ambos vão se cancelar. Então, se a resultante de forças externas é zero, a quantidade de movimento dela vai se conservar, né? Quando a bola é lançada na direção dela, vocês podem falar assim, bom, quando a bola é lançada, eu tenho uma força externa, que é o peso da bola, né? Mas eu vou analisar
a conservação da quantidade de movimento ao longo do eixo X. Como eu não tenho forças externas ao longo do eixo X, só ao longo do eixo Y, né, que é o caso, que é o peso da bola, a quantidade de movimento ao longo da direção horizontal vai se conservar. Tá? Então, eu não tenho forças externas na horizontal, então a quantidade de movimento do sistema na horizontal vai se conservar. Tá? O P total do sistema se conserva. Tá? Então, para responder essas perguntas, para achar a velocidade final das duas patinadoras, eu vou dividir esse problema em dois. Primeiro, eu vou analisar o conjunto Maria mais bola. Tá? Então, aqui o conjunto sistema Maria mais bola. Vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento para aquele conjunto ali. Ó. Bom, a Maria está lá paradinha na pista de gelo, segurando a bola. Aí, de repente, ela lança a bola na direção da Luísa, que está vindo no sentido dela. Né? Então, a Maria está aqui paradinha e, de repente, lança a bola. Ela vai sofrer um recuo, certo? É parecido com a situação do canhão, que eu falei no exemplo anterior, né? O canhão estava lá paradinho, aí ele arremessava, né? Tinha lá o explosivo, que arremessava a bala do canhão para um lado e o canhão sofria um recuo. No caso aqui da Maria vai ser a mesma coisa, ela está paradinha, ela lança a bola, né? Numa determinada direção e ela vai sofrer um recuo, para conservar a quantidade de movimento desse sistema Maria mais bola. Tá? Então, olha só, inicialmente, antes dela lançar a bola, a quantidade de movimento do conjunto Maria mais bola é zero, porque ela está parada. Né? Depois que ela lança a bola, bom, a bola vai se deslocar para a direita com uma certa quantidade de movimento, m vezes VB, e a Maria vai sofrer um recuo, e a quantidade de movimento dela é a massa dela vezes a velocidade dela. A soma desse cara, soma vetorial, dessa quantidade de movimento com essa, é a quantidade de movimento total do sistema depois que ela lança a bola. Esse camarada tem que ser igual a esse. O P do sistema depois que ela lança a bola tem que ser igual ao P do sistema antes dela lançar a bola. Né? Então, esse sujeito mais esse tem que dar zero. Então, eu vou ter o seguinte, fazendo aqui, né? A massa M da patinadora vezes a velocidade da Maria, somado vetorialmente com a massa da bola, que é mzinho, vezes a velocidade VB da bola, isso tem que ser igual a zero, para conservar a quantidade de movimento total do sistema. Né? Então ele quer saber a velocidade da Maria. Então eu vou passar esse cara para lá subtraindo, né? Eu vou ter que a velocidade final da Maria, ou seja, né, a velocidade dela depois que ela arremessou a bola, vai ser o seguinte, isso é igual, esse cara eu vou passar subtraindo, e essa massa M eu vou passar dividindo, né? Então vai ficar menos Mzinho sobre Mzão, vezes a velocidade da bola. Então é claro, né? A velocidade da Maria tem o sentido oposto da velocidade da bola. A bola vai para a direita, a Maria sofre um recuo para a esquerda. Né? Muito parecido com o caso do canhão que a gente viu no vídeo anterior. Tá? E é claro, né? Quanto maior a massa da Maria em relação à massa da bola, menor vai ser a velocidade de recuo dela. Né? Se a massa da Maria for muito grande em comparação com a massa da bola, se a bola for muito levinha, quando ela lançar a bola, ela vai sofrer um recuo muito pequenininho. Né? E a bola vai se deslocar para a direita com velocidade VB. Tá? Agora vamos analisar a outra situação. Né? Agora a gente tem o sistema Luísa mais bola. O que acontece, gente? Na situação inicial, a Luísa está caminhando na direção da Maria, a Maria está lá do outro lado, né? Então a Luísa está caminhando para cá com velocidade V. Aí a Maria lançou a bola para ela com velocidade VB. Então, nessa situação inicial, o que eu tenho? A Luísa está caminhando para lá com velocidade V e a bola está caminhando na direção dela com velocidade VB. Essas velocidades aqui, gente, só para não ter confusão, essas velocidades são medidas em relação ao chão, por exemplo. Né? Então nós somos os observadores externos. A gente está vendo essa situação aqui, né? A gente está paradinho lá em relação ao chão e estamos analisando essa situação. Né? Então essas velocidades são medidas
do ponto de vista nosso, que estamos aqui quietinho, observando o movimento da bola e das patinadoras, tá legal? Então essa camarada, essa pessoa vai para lá com velocidade V e essa bola está vindo na direção dela com velocidade VB. Qual que é a quantidade de movimento desse sistema, desse conjunto Luísa mais bola, antes da Luísa agarrar a bola? Antes dela agarrar a bola, eu tenho o seguinte, né? O P, antes, o P do sistema Luísa mais bola, antes da Luísa agarrar a bola, vai ser o quê? Massa da bola, Mzinho, vezes a velocidade VBzinho da bola, certo? Mais soma vetorial, massa da Maria, Mzão, vezes a velocidade V da Maria. Tá? Depois que ela agarra a bola, vamos ver. Depois que ela agarra a bola, eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Porque olha só, tem duas possibilidades. Ela estava indo para a esquerda e a bola vindo para a direita. Depois que a Luísa agarra a bola, tem duas possibilidades. Ou ela agarra a bola e continua andando para a esquerda, ou ela está andando para a esquerda, agarra a bola e sofre um recuo, né? Digamos, por exemplo, que a velocidade da bola é muito grande, né? Digamos que a Maria é bem forte, né? Ela lançou a bola com uma velocidade muito alta, aí a Luísa, na hora que ela agarra a bola, ela recua o movimento dela. Isso pode acontecer também. Então, a princípio, logo de cara, a gente ainda não sabe qual situação vai acontecer. Dependendo da velocidade da bola, a Luísa vai agarrar a bola e vai continuar o movimento dela na mesma direção, ou dependendo da velocidade da bola, a Luísa vai agarrar e vai sofrer um recuo, né? Então a gente ainda não sabe. A única coisa que eu sei é o seguinte: depois que ela agarra a bola, tanto a bola quanto ela formam o mesmo corpo, né? E eu quero achar a velocidade final desse conjunto, Luísa mais bola, né? Sendo que as duas, né, os dois corpos, né, a Luísa mais a bola caminham juntos. É a única coisa que eu sei, que elas caminham juntos, mas eu não sei ainda em qual direção. Se é na direção original ou se ela sofre um recuo. Por isso que eu não coloquei a setinha aqui, né? Eu só coloquei o vetor V, que eu quero achar, quanto ele vai. Tá? Então eu tenho o seguinte: a única coisa que eu sei é que a quantidade de movimento do conjunto Luísa mais bola, depois que ela agarra a bola, vai ser a massa da Luísa mais a massa da bola, vezes a velocidade do conjunto. Vezes a velocidade do conjunto. Que conjunto? O conjunto Luísa mais bola. Tá? Eu vou colocar assim, ó. Luísa mais bola, velocidade do conjunto Luísa mais bola, final. Né? Porque depois que ela agarra a bola, elas estão caminhando juntas como se fosse um corpo só, de massa Mzinho mais Mzão, com a mesma velocidade. Né? Essa velocidade aqui, eu ainda não sei quanto que vale, nem o módulo e nem a direção. Eu vou analisar. Eu vou usar a conservação e ver o que acontece. Né? O resultado do cálculo é que vai me indicar se esse vetor velocidade aponta para a esquerda ou para a direita e qual que é o módulo dele. Tá? Então vamos passar para o lado de cá. Então, gente, de novo, né? No sistema Luísa mais bola, eu não tenho forças externas atuando na horizontal, então a quantidade de movimento na horizontal, que é o que eu estou calculando aqui, vai se conservar. Então, esse camarada tem que ser igual a esse aqui. O P total antes tem que ser igual ao P total depois. Né? Então, Mzinho VB mais Mzão Vzão, massa da bola vezes a velocidade com que a bola foi lançada pela primeira patinadora, né, pela Maria, mais a massa da Luísa vezes a velocidade inicial dela, isso tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema, né? Que é soma das massas da Maria e da bola, então Mzão mais Mzinho,
vezes a velocidade final, né, o V final do conjunto Luísa mais bola, que é o que eu quero achar, né? Então, eu vou ter o seguinte, a velocidade V final do conjunto Luísa mais bola é igual mzinho VB, né, massa da bola, vezes a velocidade VB da bola, certo? Tudo envolvendo ainda expressões vetoriais, tá, gente? Tudo, isso aqui é uma equação vetorial, tá? Então, mzinho VB mais mzão Vzão, porque depois, no passo seguinte, eu vou pegar essa equação na forma vetorial e vou passar para a forma algébrica, para a gente avaliar qual que vai ser o sinal da velocidade final, se vai ser o sinal positivo ou negativo, ou seja, se a velocidade final da Luísa vai apontar na direção original ou na direção contrária, tá? Então, mzinho VB mais mzão Vzão, massa da Luísa, vezes a velocidade que ela tinha antes de agarrar a bola, dividido pela soma das massas, mzinho mais mzão. Batendo o olho nessa expressão, ok, ela está correta, né? Essa é a resposta, tá? Mas a gente consegue dar um passo a mais para tentar determinar qual que vai ser o sentido desse vetor velocidade, se vai ser o sentido para a esquerda ou para a direita. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar essa equação da forma vetorial para a forma algébrica e vou analisar os sinais de cada uma dessas grandezas vetoriais, tá legal? Então, sempre que eu passo uma equação da forma vetorial para a forma algébrica, eu preciso estabelecer um sistema de coordenadas, né? Porque é o sistema de coordenadas que vai me indicar os sinais de cada vetor, né? Quem determina os sinais dos vetores é o sistema de coordenadas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos inventar um eixo x para a direita, tá? Digamos o seguinte, para a direita, eu tenho o eixo x, tanto nessa situação quanto nessa, né? Então, meu eixo x vai conta que eu estou escolhendo a direção positiva dos meus vetores como sendo para lá e a direção negativa como sendo para a esquerda, né? Então, aqui, só para a nossa referência, o nosso vetor unitário, o i, aponta para a direita, né? Em todos os casos. Então, todos os vetores que estiverem apontando nessa minha convenção, nessa minha escolha, todos os vetores que estiverem apontando para lá vão ser positivos, todos que estiverem no sentido contrário vão ser negativos. A pessoa poderia ter colocado o eixo x para a esquerda? Poderia também. Aí seria a convenção inversa, né? Tudo que estivesse apontando para a esquerda recebe o sinal mais, tudo que aponta para a direita recebe o sinal menos, né? Mas vamos adotar essa convenção aqui que é mais usual. Então vamos ver aqui o seguinte. Eu quero achar o sinal dessa grandeza vetorial aqui, né? Todas elas apontam, tanto o V final, quanto o VB, quanto o Vzão, né? Tanto o V final, quanto o VB, quanto o Vzão, eles só têm componente x, né? O movimento do sistema é todo na horizontal. Então vamos analisar o sinal que esse cara aqui vai ter. O V do sistema, do conjunto, né? Luísa mais bola, final, na forma algébrica, né, vai ser o seguinte. Olha só, gente. Esse vetor aqui, ó, o vetor VB, olha para cá. É um vetor positivo ou negativo? Ele não aponta no sentido positivo do eixo x, então ele tem a componente x dele é positiva. Então eu vou ter no numerador aqui, quando eu passo para a forma algébrica, ou seja, eliminando a indicação de vetores, o que vai rolar? Eu vou ter aqui positivo, né, essa primeira parcela vai ser positiva, mzinho VB, que é a velocidade da bola, é um vetor positivo dentro desse sistema de coordenadas que eu inventei aqui, né? A velocidade V grande, que é a velocidade inicial da Luísa, é um vetor positivo ou negativo? É um vetor negativo, porque ele aponta no sentido negativo do eixo x. A componente x desse cara aponta na direção menos i, né? Então eu vou ter aqui, esse cara, quando eu passo agora para a forma algébrica, ele vai receber um sinal menos, ó. Então eu vou ter menos m da Luísa, né, massa da Luísa, vezes o módulo da velocidade dela. Então menos mzão
vezes V, né? Esse VB que está aqui na forma algébrica é o módulo dessa velocidade. Esse Vzão que está aqui é o módulo desse camarada. O fato de esse vetor apontar para o lado negativo do eixo x, eu já estou levando em conta nesse sinal aqui. Tá? Por isso que é legal eu pegar isso e passar para a forma algébrica. Porque agora, como sinais, eu vou saber a direção desse cara. Tá? Isso dividido por mzinho mais mzão, que é um número positivo. Né? Então, olha só, gente. Qual que vai ser o sinal desse camarada aqui? Ó? Será que esse sujeito, se esse cara aqui for positivo, se esse cara aqui, ó, se esse sujeito, vamos fazer assim, ó, se esse cara for positivo, ele aponta para a direita. Se essa grandeza aqui, se a velocidade final, né, do conjunto Luísa mais bola for um vetor positivo, ele aponta no sentido positivo do eixo x. Se esse camarada aqui for negativo, ele aponta no sentido original do movimento da Luísa. Né? Então você vê que o resultado desse cara vai depender dos valores das velocidades. Por exemplo, se a velocidade da bola for muito grande, né, se essa patinadora aqui, a Maria, ela lançou a bola com a velocidade altíssima na direção da Luísa, o que vai acontecer? Se esse VB for muito grande, esse termo vai ganhar desse. Então, esse sujeito que é positivo, subtraído desse, vai dar um resultado positivo. O que vai acontecer? A Luísa estava vindo para cá, estava vindo nesse sentido. A bola veio na direção dela com a velocidade altíssima. O que vai acontecer? Ela vai agarrar a bola e vai sofrer um recuo. Porque o resultado desse cálculo vai dar positivo, se o VB for muito grande. Por outro lado, se a Maria lançou a bola com a velocidade bem pequenininha, né, lançou com a bola com a velocidade VB muito baixa, o que vai acontecer? A Luísa estava vindo para cá, ela vai agarrar a bola e vai continuar indo para lá. E olha só, se esse VB aqui for pequeno, esse termo aqui vai ser pequeno, subtraído de um número grande. Então, o resultado dessa conta aqui vai dar um número negativo. Ou seja, essa velocidade vai apontar para a esquerda. Então, nessa situação, se a velocidade da bola for pequena, a Luísa agarra a bola e continua andando na direção original. Okay? Então, o sinal desse cálculo vai depender dos valores. Se o exercício tivesse dado para a gente os valores das velocidades e as massas, a gente teria condição de avaliar qual das duas possibilidades. Né? Mas o fato é que isso não foi dado para a gente, justamente para a gente ter condição de discutir isso, né? Essas duas possibilidades. Né? No resultado final, ou a Luísa vindo para a esquerda, no sentido original, ou no sentido contrário, né? Depois que ela agarra a bola. Tá? Então, o resultado final, a direção final desse vetor vai depender dos valores de VB, Vzão e das massas. Tá legal? Então, assim, tudo que a gente trata é partindo do princípio de conservação da quantidade de movimento. Se não tem forças externas, a quantidade de movimento do sistema se conserva em toda a situação. Tá legal? Em todo o experimento. Beleza? Então tá, gente. Aí, no vídeo 33, a gente dá sequência então nesse capítulo. Tá?